Bem, me chamo Pastor Sandro, sou um dos pastores auxiliares do Ministério CRI. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre algo que o Senhor colocou no meu coração. E vamos dar um tema para esse momento, seria espelho. E para eu falar um pouco sobre o espelho, eu preciso resumir um pouquinho o capítulo 26 de Gênesis. Os filisteus resolveram expulsar Isaque para um vale, e lá ele volta a cavar os poços de Abrão, que havia sido tapado após sua morte. O primeiro poço foi chamado de Ezeque, que significa contenda, pois grande foi a intriga dos pastores de Gerar para com os pastores de Isaque na luta pelos poços que rendia muita água. Vamos ver como essa narrativa começa. Gênesis 26:1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Vimos aqui que houve outra fome, ou seja, antes dessa, houve a fome que nós podemos assim pensar como necessidade. Então houve fome antes dessa. Então há necessidade, talvez, antes dessa que você está passando, ou que vivemos nos nossos dias, houve outras necessidades, outros tipos de questões que lhes levaram a pensar ou refletir sobre a sua vida. E no versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habite na terra que eu te disser. No 3, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. No 4, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Então houve uma promessa, houve um tratado, um acordo do Senhor com Isaque, para que ele não descesse o Egito, para que ele seguisse as determinações e estivesse numa terra a qual o Senhor estava indicando que ele deveria estar. Então muitas das vezes se levantam situações nas nossas vidas que nós queremos voltar ao nosso passado, voltar ao Egito, voltar porque pensamos não conseguir passar por aquelas situações. E quando o Senhor menciona aqui nesse capítulo, logo no início dessa história, que houve fome, houve necessidade, então nos atentamos que sempre as questões se levantam na nossa vida. No caminhar de Isaque, houve fome, necessidade, escassez, mentira, e a mentira foi a coisa que fez com que ele fosse expulso daquele lugar com sua família, porque ele chegou ao local, perguntaram quem era a moça, e ele disse que era sua irmã, e na verdade era sua esposa. Ou seja, quando mentimos, quando praticamos alguma coisa, é como voltar ao Egito, voltar à velha prática, voltar a fazer aquilo que o Senhor condena. Então, nós podemos pensar assim, que houve uma quebra de acordo na parte de Isaque para com Deus. E quantas das vezes nós quebramos esse acordo que Deus faz conosco, a determinação, e precisamos refletir sobre isso. Em Gênesis 26:7, perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura dizia ele: não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Então aqui está o porquê dele ter mentido, mas nós vemos que, mediante a palavra do Senhor, das determinações dele para a nossa vida, a mentira, o voltar ao Egito, é uma prática que o Senhor não aceita nas nossas vidas. Então possamos refletir, e porque eu quis resumir um pouquinho para chegar até o lugar que o Senhor colocou no meu coração. Então ele foi até lá, houve essa mentira, e em Gênesis 26:10, Abimeleque descobre essa mentira, e disse a Abimeleque: que isto que nos fizeste, facilmente se teria deitado alguém
deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Chegamos agora no ponto em que Deus ministrava em meu coração. Em Gênesis 26, 18, tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou pelos nomes que chamava o seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e chamaram ali um poço de água viva, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque a contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitima, e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e acrescentou nesta terra. Depois de subir dali a Beceba, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, ali invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Falar de espelho é pedir que nós, como o Senhor ministrava para mim, olharmos para o espelho, é como se olhasse o espelho e refletisse ali a imagem do Senhor. E ali, olhar para o espelho é lembrar das promessas, mas não se esquecer das orientações. Muitas das vezes nós só queremos as bênçãos, e às vezes nós vamos contender até mesmo com o próprio Senhor, esperando tal e tal bênção, quando na verdade olhamos para o espelho e refletimos que nós erramos, que nós fizemos algo que poderia atrasar o processo de Deus nas nossas vidas. E cavar os poços, você poderia falar aqui de cavar poços e falar de prosperidade, mas não quero falar de prosperidade. Cavar os poços foram precisos e são precisos nas nossas vidas, para que a gente possa a cada dia não desistir do propósito do Senhor sobre as nossas vidas e daquilo que Ele tem estabelecido para que a gente venha alcançar como alvo. Olhar para o espelho é como está em 1 Coríntios 11, 28, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Aqui a gente está falando de um processo de ceia, mas o Senhor basicamente nos mostra para a gente não estar julgando um ao outro, o processo que um ou que o outro passa, mas que cada um possa olhar no espelho e lembrar, porque só duas pessoas podem saber aquilo que vai no coração da humanidade, no coração do homem, e essas pessoas são você mesmo, nós mesmos e o próprio Deus. E quando nós olhamos no espelho, nós olhamos para dentro de nós, e assim vemos os nossos erros, as nossas falhas, e temos a oportunidade dada a cada dia pelo Senhor de nos arrependermos e assim podermos prosseguir na nossa caminhada. Basicamente foi isso que aconteceu com Isaque. Quando ele chegou àquela terra, o Senhor tinha uma orientação para ele, de não descer ao Egito. Não minta, não fala aquilo que não desagrade ao Senhor, não faça aquilo pensando em prosperar, contenda com alguém, faça coisas que com malícia, nada disso. E ele teve o tempo, foi pelo Senhor, teve livramento. Quantos de nós às vezes refletimos sobre o espelho e lembramos na nossa mente quantos são os livramentos, a oportunidade que o Senhor tem te dado de fazer algo diferente daquilo que você tem feito. Nesses últimos dias, o que tem mais falado para nós, mais a gente tem ouvido as pessoas comentarem, é do período que está com a sua família, na sua casa, de ser privado. E quantas das vezes nós somos privados por atitudes nossas, por aquilo que nós fazemos e que na verdade tem desagradado ao Senhor. Então, que nós possamos olhar
olhar, refletir a imagem do Senhor em nós. A imagem do Senhor, ela não há defeito. A imagem do Senhor, Ele não retrocede naquilo que Ele prometeu para a sua vida. Então o Senhor, a cada dia, Ele faz você olhar e lembrar das promessas, mas faz você olhar para o espelho e também refletir sobre aquilo que você tem feito da sua vida. No 1 Coríntios 11, 28, eu falei com você, agora vamos ao 31, que diz: porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor nos dá a oportunidade de não sermos condenados como o mundo. Cavar poços, eu poderia estar falando de prosperidade, mas quero falar da dificuldade que tentam nos parar e até mesmo fazer com que esqueçamos do nosso compromisso, dos votos que temos com o Senhor. Olhar para o espelho nos faz reconhecer que somos quem somos e a dependência de Deus. Olhar para o espelho nos faz aproveitarmos melhor a oportunidade. Nos dias difíceis, olhe para o espelho e veja refletir a imagem do Senhor. E não perca a sua salvação, independente da dificuldade que tem se levantar. Cave os poços que sejam necessários cavar, mas se mantenha íntegro diante do Senhor. Se preciso for, volte atrás, dê um passo, reconheça seu erro diante do Senhor. O Senhor é bom e o Senhor quer salvar a sua vida, a sua casa. O Senhor quer que vivam dias melhores sobre a face da terra, mas quer garantir o seu lugar no céu, e por isso Ele te dá a oportunidade. Às vezes investimos em coisas que não é para investir, e fazemos e tomamos atitudes que não é aquela que o Senhor recomendou. Então vamos olhar ao espelho, olhar para dentro de nós e refletir aquilo que temos feito de errado e aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Deus vos abençoe, tenha uma grande semana em nome de Jesus.